eu acabei te conhecendo naquela prisão sua do Egito. Eu sei que não tem a ver com o seu trabalho principal, mas de qualquer forma acredito que muita gente ouviu pela primeira vez na ocasião. E aí, pô, a internet começa a levantar um monte de coisa. Parece que você tinha um caso também em 2014, onde você fez também uma brincadeira do tipo. Eu queria te perguntar o seguinte: o que mudou na sua vida depois desse cancelamento e o que rolou, né? E o que rolou, porque, assim, ficou uma coisa que a gente via muito a mídia e, poxa, desde de gente ligando você a partido político, eu acho que não tinha nada a ver com o caso, nada disso. Então, assim, para você falar a sua versão, assim, o que você sentiu, e principalmente agora, porque agora com as águas mais calmas, talvez você tenha uma visão melhor do acontecido. Claro. Te agradeço até pela pergunta aí, Sami, tá? Porque o ao vivo é sempre diferente, né? A gente pode explicar exatamente uma versão real. Eu não gosto de dar a minha versão dos fatos, tá, cara? Como médico, eu não posso dar a minha versão. Eu posso dar o que é a verdade. E a verdade pode ser dolorosa, pode ser coisas erradas ou boas, e a gente está aqui para poder pagar pelos erros e poder justificar para Deus mesmo, como eu tenho esse viés espiritual, de como a gente pode se renovar em alguns aspectos. Mas eu posso dizer que lá, que muita gente me conheceu nesse período, infelizmente, porque eu tenho quase 2 milhões de seguidores em todas as minhas redes. E por que eu tenho isso, meu? Porque, porra, eu dou informação gratuita todos os dias. Eu estou sempre fazendo isso. Eu fazia, até antes da pandemia, uma palestra beneficente por mês. Ou seja, o lado positivo, em alguns momentos, ele fica completamente apagado em função de um evento. E o que é esse evento? É uma cena no meio de um filme. Isso que é uma coisa muito triste, né? Vamos pegar o fato Egito primeiro, depois eu falo do vídeo antigo, né? O fato Egito, eu estava lá passeando até com o Conradex, aí, que é um participante, né? O Conrad é meu paciente, um dos meus melhores amigos também. A gente estava passeando, gravando lá, eu gravando sobre saúde, ele gravando sobre política, sociologia, enfim. E já nos primeiros dias, a gente foi levado a uma loja, e nessa loja eles mostravam como é que eles faziam os papiros e vendiam os papiros. O que aconteceu lá foi que a gente foi filmando, eles nos explicando. E como as coisas eram novidade para a gente, existe um deus da mitologia egípcia, que é um deus Osíris. E esse deus, ele foi despedaçado pelo irmão, ele foi morto pelo irmão, que ficou com inveja do seu trono, e despedaçado em 14 partes, espalhado pelo Egito. Isso é mitologia, obviamente, né? E encontraram, então, Set, uma irmã dele, encontrou todas essas 14 partes, à exceção de uma. Essa uma parte foi a parte do pênis. O pênis do deus Osíris não foi encontrado. E a Set precisava reproduzir com ele, para gerar um herdeiro do trono. Um herdeiro nobre, realmente, que tivesse o direito ao trono. O que aconteceu? No local do pênis, isso eles estavam nos explicando, eles colocaram um caule, cara. Uma planta exatamente igual à planta do papiro que a moça estava na mão. Só que antes disso ainda, nós tínhamos passado num local ali de esculturas e eles estavam nos mostrando as esculturas. E eles estavam fazendo brincadeiras com a gente, eles com a gente, né? E eu não vejo problema nenhum de fazer isso. Eles pegavam um deus que tinha uma escultura de um pênis um pouco menor e comparavam o deus com uma escultura de um pênis maior e falavam, esse é o deus. E até eu tenho filmado isso. Na verdade, isso estava todos os meus stories estão lá salvo num destaque do meu Instagram. Não foi só uma cena que estava lá. Estava tudo isso. Eles nos mostrando sobre vocês são brasileiros. Bem assim. Esse aqui é o Deus de vocês. Vocês são os brasileiros aqui, com pênis pequeno. Nós somos os egípcios. Às vezes piada sem graça, mas a gente ri junto. Né? Os engraçadão. Mas tudo bem, nós estamos viajando. Até que começaram a explicar sobre esses deuses. E atrás dela tinha uma outra imagem eram 14 juízes. Esses 14 juízes, cara, são imagens que eu tenho aqui, tá tudo na minha rede social, tudo lá, exposto, todas as imagens, com 14 juízes sentados com pênis desse tamanho. Bom, no meio de tanta história de brincadeira de pênis, tá, a hora que ela mostrou, então, papiro, que era a mesma planta parecida que estava colocada no pênis do Osíris, tá, eu repeti, ela falou assim, quanto maior e mais firme, melhor. Eu repeti, eu não criei, eu não show. As pessoas acham que, vem cá, eu sou um cara completamente dessensível para chegar em algum lugar lá, do nada, abordar a menina e falar assim, tu gosta de grande e duro?
Mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu não tem nem graça fazer uma coisa dessa, né? E pode ter sido uma coisa sem graça realmente que eu fiz, porque eu repeti o que ela falou. Então quer dizer que vocês precisam ser grande e duro. Vocês gostam do grande e duro. Foi isso que eu fiz. Claro que os caras se ferraram. Massacraram. Só do grande e duro. Você sabe onde ficou. tem? No Butão, cara. Você vai pro Butão, é só bambu. Só a hora que você entrar no Deus Butão, falo. quando entra fala Deus falo no Butão. Você vai pro Butão, é só as ruas pintadas. Entrou no Butão. É o bambu no Butão bonita aí, pra caramba. Ô, doutor, mas você foi em Cannes e tudo, né? Teve. Cara, mas isso como é que explica acho que isso? foi rede social que acabou. Rede social inflama, né? Vira uma loucura, né? Cara, o que eles fizeram, Emílio? Eles pegaram, editaram só aquela parte, traduziram. E quando eu vi que a coisa estava dando um rebuliço aqui no Brasil, claro que tinha um viés nessa história do rebuliço, porque como eu apoio o tratamento precoce, eu votei no Bolsonaro, quem vota no Bolsonaro não necessariamente é bolsonarista, né? Parte de vocês deve ter votado por uma opção, era o que tinha de opção, ou encontrou isso dentro que... Eu não sou lulista, bolsonarista, aecista, né? A gente vota em quem tem. Mas eles começaram a linkar isso. Mas no dia seguinte, eu voltei à loja para poder pedir desculpas a ela. Falei assim, pô, numa dessas realmente eu não sei e eu infringi alguma coisa aqui de lei árabe. E conversei com ela. E a menina não entendeu nada. Falei assim, não, mas não passa nada, não tem problema nenhum. Ou seja, o vídeo também está lá postado, está no meu feed. Tá? Só que isso já não interessava mais a narrativa, porque a narrativa o cara é um imbecil, chegou lá e assediou. Pô, usou uma palavra assédio. Eu acho que a pessoa que usa uma palavra assédio para o que eu fiz, ela nunca foi ao Egito. E eu convido essas pessoas, poxa, leva a sua esposa do Egito, vê o que é assédio. Nós temos um país complicado de fazer turismo lá, que eu amei estar lá, continuo guardando grandes recordações, fui detido, não foi uma prisão, né? O que eles fizeram? Como aconteceu, começou uma pressão social, alguns ativistas do Brasil conseguiram chegar a um perfil internacional de defesa das mulheres, e eu acho que a defesa das mulheres ali foi bem empossada, inclusive. Porque se eu fosse um cara que tivesse chegado lá e feito uma baboseira daquela, simplesmente no meio, sem nenhum contexto, realmente, poxa, eu tenho que me explicar. Por que eu fiz isso num país que eu sou um turista e chego lá e agrido alguém? Ou então assedio alguém? Não, não houve um assédio. Foi algo que a própria assediada não considerou assédio. Ela não fez nenhuma denúncia para mim. Aliás, ela negou a denúncia. Chamaram ela para explicar. E o que ela falou, vem cá, mas não aconteceu nada. Por que estamos aqui? Foi isso que aconteceu. Só que aí, como eu fiquei detido lá, eu fiquei detido para explicar. Quem que teve acesso a todas as informações? Aliás, pegaram a senha dos meus celulares, tal, abriram tudo. Eu falei assim, tá aqui tudo, não tem problema, não tem nada a esconder. Aí retiveram o meu passaporte durante esse período e foram investigar. Investigaram tudo, falaram, Vitor, não tem nada realmente, tá daqui, fui embora. Mas daí houve todo esse rebuliço, né? E aí trouxeram uma pessoa que já trabalhou comigo no passado e que tinha um vídeo, para não deixar sem a resposta, tá, Sami? De um vídeo antigo que eu tinha mandado para ela. Eu e uma menina de fora, estava uma australiana na época lá, e numa brincadeira, poxa, foi 10 anos atrás, cara, 8 anos atrás, uma brincadeira, os dois bebendo num bar. Aí vão os dois para um quarto do hotel. Aí tô eu e a menina num quarto do hotel. A gente vai dormir, né? Então, os dois ali. Opa. Então, a menina, essa amiga minha, me chamou. Eu falei assim, tô agora aqui, tá? Eu pedi para a menina repetir, nós vamos transar, tá? E depois foi isso. Só que daí fica como se fosse, se o cara é imbecil, será que ele está no meio de um nada? Sendo que o vídeo era no meio de um quarto. No meio do nada, e reincidente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, tá, é uma imaturidade daquela época, gurizão, solteiro, maturidade. Mas aí tentaram atrelar isso, tentaram atrelar um vídeo do Bolsonaro. Cara, fizeram... É o inferno, é o inferno, doutor. Nós conhecemos bem isso aí. Nós conhecemos bem esse negócio